Salve, salve pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aos nossos estudos sobre gambitos e o gambito de hoje será o gambito Halloween ou gambito Leipzig. Vamos seguir aqui a recomendação de inscritos que pediram para que a gente pudesse mostrar aqui formas para as pretas enfrentarem este gambito. Este gambito traz dor de cabeça para muitos jogadores em partidas online. Então vamos aqui ver três possibilidades e vocês vão escolher uma delas para seguir em suas partidas, tá? Duas delas nós vamos aqui simplesmente devolver material ao nosso adversário. E a terceira nós vamos tentar manter este material, tentando obter com isso vantagem decisiva com peça a mais. Então vamos ver o que caracteriza o gambito Leipzig ou gambito Halloween, como ele é mais conhecido. Temos aqui E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, cavalo C3, cavalo F6. Temos aqui, como vocês podem ver, a abertura dos 4 cavalos. É justamente agora que as brancas procuram surpreender aqui as pretas com o seu gambito, jogando o movimento. Cavalo captura E5 aqui. Notem que temos um sacrifício no início da abertura. Cavalo captura E5 e após este movimento temos aqui D4. Após D4, as pretas possuem duas possibilidades que são as mais jogadas aqui. Temos o movimento cavalo em C6 e o movimento cavalo em G6. Vamos ver as duas situações e a partir delas é que vamos ter as nossas três recomendações. Vamos começar com o movimento cavalo C6, o que não é recomendado por muitos teóricos. Temos aqui cavalo C6. Por que não há esta recomendação para o movimento? Porque temos aqui D5, cavalo E5, F4 e cavalo G6, E5, cavalo G8. Notem que as brancas têm um forte centro como compensação pelo sacrifício de cavalo. Mas vamos manter viva a ideia de cavalo C6 e após D5 vamos seguir a recomendação do mestre internacional polonês Jan Piński, a devolução do cavalo de C6 com o movimento bispo em B4. Notem que as pretas não se preocupem em manter este cavalo. E observem o que as pretas estão buscando aqui para obter pelo menos uma vantagem mínima na posição. Notem que o bispo, que está justamente agora em B4, pressiona o cavalo de C3, que é o protetor do peão de E4, que está atacado pelo cavalo de F6. Nesta posição, as brancas precisam recuperar a sua peça. Então temos aqui D captura C6, cavalo captura E4. As complicações começaram agora, mas a sequência é simples e não é longa para que vocês possam aprendê-la e entendê-la aqui no nosso vídeo. Notem, primeiramente, que se o jogador, obviamente, das brancas tenta seguir, por exemplo, com CB7, teremos bispo B7, uma excelente posição para as pretas. Se tentam também aqui C captura D7, teremos bispo captura D7, com as pretas mantendo uma excelente posição. Então aqui, as brancas seguem com, por exemplo, se dama E2 nesta posição, podemos ter roque pequeno. E, obviamente, aqui as brancas não vão capturar o cavalo de E4, devido à torre E8 das pretas, cravando a dama. Então já temos aqui contra a dama E2 uma sequência muito boa para as pretas. Mas nesta posição, o recomendado para as brancas é dama em D4. Notem que agora a dama pressiona o cavalo que está em E4, o bispo que está em B4 e o ponto G7 das pretas. Mas as pretas não precisam desesperar aqui, pois a resposta será dama em E7. E após dama em E7, vamos ter aqui duas possibilidades para as brancas. Bispo em E3 e dama captura G7. Vamos ver ambas. Por exemplo, bispo em E3, teríamos aqui na posição, sem problema, sem prejuízo para o jogador de pretas, simplesmente roque. E se, por exemplo, bispo em D3, teríamos cavalo captura C3, B captura C3 e bispo em D6. Após este movimento, as brancas devem capturar o peão de D7 ou de B7. Se, por exemplo, C captura D7, teremos bispo D7 e notem que no final do gambito as pretas não possuem problemas. As brancas ficaram com problemas na estrutura de peões. Dois peões dobrados na coluna C e um peão isolado na casa A2. Ou seja, as pretas têm um mínimo de vantagem aqui na partida e não vão correr aquele risco que geralmente correm em partidas de blitz, de ficarem ensiladas dentro deste gambito. Vamos voltar aqui e considerar após dama D4, dama E7, um movimento. Dama captura G7. Notem que dama captura G7 é extremamente arriscado para as brancas, pois temos aqui, se vocês perceberem bem,
indiretamente a dama preta atacando o rei que está em A1. Então as pretas vão seguir com cavalo captura C3 cheque. Temos bispo em A3, cavalo em E4 cheque de bispo que está em B4, C3. E após C3 nesta posição, torre em F8. E se agora CB4, teríamos dama captura B4 cheque, rei D1 ou rei E2, rei D1 considerado até mais seguro que o rei E2, mas mesmo assim teríamos como resposta D captura C6 e notem que as pretas guardam a possibilidade de simplesmente bispo em F5, seguido de roque grande nesta posição com forte pressão contra o rei das brancas que está lá em D1. Então esta é a recomendação do mestre internacional polonês Jan Piński. Note que aqui Jan Piński ele devolve o cavalo, devolve material para o adversário para obter uma vantagem mínima, dependendo da escolha aqui das brancas na posição. Vocês podem testar outros movimentos e vocês verão que as pretas terão sempre muito bom jogo nesta variante. Vamos agora voltar à posição e vamos seguir com E4, temos E5, cavalo F3, cavalo C6, cavalo C3, cavalo F6, cavalo captura 5, cavalo captura 5, D4. E não vamos agora voltar para C6, vamos jogar cavalo G6 nesta posição. Teremos agora E5. Após E5, temos aqui a recomendação do Eric Schiller, que ele diz o seguinte: vamos devolver aqui o cavalo ao nosso adversário jogando o bispo em B4 na posição. E após E toma F6, dama captura F6, nossa análise acaba. De acordo com Eric Schiller, esta posição é favorável às pretas que conseguem exercer pressão no centro do tabuleiro. Então, mais uma posição simples, onde vocês vão desenvolver com simplicidade aqui a partida, para que vocês possam escolher entre a primeira de Jan Piński ou esta, onde as pretas procuram devolver o material ao adversário, ou seja, quando devolvemos, estamos querendo simplesmente evitar a preparação de nosso adversário, ou seja, vamos surpreendê-lo também devolvendo o material e conseguindo vantagem mínima aqui. Vamos seguir agora, voltando à posição e buscando agora ver a recomendação do grande campeão mundial, Max Euwe. Falarei, direi aqui, ou pronunciarei como Euwe, como os brasileiros costumam pronunciar seu nome. Há muita discussão com relação ao seu nome, se é Max Euwe, ou se é Max Euwe, ou se é Max Euwe. Vamos chamá-lo de Euwe, e está muito bom para a gente. Já sabemos que é o campeão mundial de xadrez da Holanda. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, cavalo C3, cavalo F6, cavalo captura E5, cavalo captura E5, D4, cavalo G6, E5, cavalo G8. E temos aqui uma posição que já é clássica do gambito Halloween, o movimento bispo em C4, e temos a pressão deste bispo sobre o ponto F7 do tabuleiro. Muitos jogadores alcançam esta posição tentando manter o cavalo e jogam de maneira totalmente incorreta, acabam ficando sem espaço e as brancas acabam conquistando um centro muito forte. Por isso, as duas primeiras recomendações devem ser seguidas por aqueles jogadores mais seguros que querem evitar problemas na abertura. E essa para aqueles jogadores mais valentes que querem sim manter o cavalo e lutar contra o jogador de brancas. A nossa recomendação agora é um movimento que pode parecer estranho para vocês, o movimento D5. Notem que D5, as brancas estão recebendo um peão, um presente aqui, um gambito, na realidade, das pretas. Obviamente, se as brancas seguem com captura en passant é D6, as pretas jogariam naturalmente bispo D6 e alcançariam uma posição muito favorável. As brancas, obviamente, não seguirão esta ideia e poderiam seguir aqui, por exemplo, com bispo captura D5, o movimento mais natural aqui para as brancas. Após este movimento, temos C6 e bispo em B3. O que alcançamos aqui? Conseguimos bloquear os peões móveis centrais do nosso adversário. E a questão conceitual focada nesta variante é o controle de dois pontos de ruptura na posição, o ponto D5 e o ponto F5. Por isso, após C6, bispo em B3, as pretas seguem com bispo em E6. Notem que a tentativa de bispo captura E6, F toma captura E6, será favorável às pretas que terão controle de F5 e manterão controle também do ponto D5 no tabuleiro. Como vocês podem ver, as pretas conseguem ter aqui também um jogo com certa segurança contra os ataques que são comuns aqui das brancas.
Por isso, bispo captura E6, F captura E6 para as brancas não é recomendado nessa variante. As brancas podem seguir aqui, por exemplo, com roque pequeno, e as pretas podem seguir com dama D7. Notem que o foco sempre é o controle das casas, mais uma vez, F5 e D5, e as pretas estão prontas para fazer roque. Nesta posição, as brancas podem querer complicar jogando, por exemplo, o lance D5. Notem que após D5, se temos C captura D5, bispo A4 seria a resposta das brancas, cravando aqui a dama preta. Mas as pretas devem seguir com bispo captura D5, cavalo captura D5, C captura D5 e temos C4, um movimento interessante que não só pressiona o peão de D5 como ameaça bispo A4 nessa posição. Poderíamos ter como continuação, por exemplo, D captura C4, bispo A4, B5, dama captura D7, rei captura D7, bispo em B5, cheque e rei C7. Nesta posição, as brancas devem prosseguir com F4, temos bispo C5, cheque, rei H1 e C3. E após este movimento, as pretas possuem bom jogo e estão mantendo a peça a mais. Mas como já disse a vocês, jogadores mais seguros podem não querer jogar esta posição que é considerada favorável para as pretas. Se você é bastante seguro jogando, deixe como recomendação as variantes de devolução de cavalo na abertura para conseguir vantagem mínima para as pretas. Então temos esta posição para ser jogada, que ainda oferece luta para as brancas também. Vamos voltar aqui. E se temos aqui, após dama D7, outra tentativa por parte das brancas, como, por exemplo, cavalo em E4, na posição, vamos seguir tranquilamente com roque grande, C3. Notem que agora as pretas estão tranquilamente tendo o controle do centro do tabuleiro. Podemos seguir aqui também com o movimento F6, dentro desta posição. Podemos seguir com bispo em E7, para seguir com F6 também. Notem que as pretas conseguem ter sempre pontos de ataque para atacar na posição, mas as brancas vão sempre ter alguma possibilidade. Um grande lance que temos aqui, que está prestando atenção, é o controle de pontos como F5 e D5 nessa variante. Também podemos ter aqui manobra de cavalo de G em E7 e cavalo F5. O estudo teórico dessa variante do gambito Halloween, ele não é tão vasto como de outros gambitos. O estudo, como vocês poderão ver aqui, são essas três variantes e mais outras que surgem a favor das pretas. A recomendação aqui que estou dando a vocês, as três recomendações, são três recomendações interessantes, mas elas vão estar relacionadas ao estilo de cada jogador. Portanto, o que eu estou passando para vocês aqui deve ser estudado por vocês de maneira mais aprofundada. No nosso vídeo, passamos apenas algumas ideias e vocês fazem as suas escolhas. Espero que vocês tenham gostado das três variantes e escolham delas para seguir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero contar com os likes de vocês para dar aqui apoio ao nosso canal. Espero contar também com seus comentários e até o nosso próximo vídeo sobre gambitos. Valeu!